Ontem, o presidente, o excelentíssimo, foi ao Twitter e escreveu, Bob, textão no Twitter. Porque você sabe, o Vólio Bene, que odeia textão de Facebook, do finado Facebook, né? O textão, o negócio, vou lá, conversei. Parece o Reinaldo Azevedo no UOL, texto de 18 quilômetros, mas aquilo é uma coluna. É diferente, né? Né? Tá lá, a pessoa tem que ler, não é assim, vamos convencer, vamos fazer pregação. Mas você pode, Voi, fazer textão no Twitter também, basta você fazer 300 posts encadeados. Você está burlando a ideia da rede social, mas... Exatamente, você vai outro, vai. Então escreveu um textão, cara, mas textão mesmo. Ó, eu vou até contar aqui por curiosidade, que eu deveria ter tido essa curiosidade antes. Vale bem. 2.485 toques no Twitter. Nossa. Né? Ali explicando o ponto de vista dele, se colocando como aquele que está aqui para um antinazista. Evidentemente, Bolsonaro está tirando uma casquinha da situação. Mas antes, eu quero assim, que sobre como evidência o seguinte: até quando aparentemente ele vai fazer um discurso progressista, ou iluminista, ou tolerante, ele opta pela intolerância. É muito impressionante. É uma alma autoritária, não tem jeito. Até quando aparentemente vai se solidarizar com a boa causa, sobra o ranço da má causa. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Bom, de saída, é claro que tem um adversário da turma aí, né? O deputado Kim Kataguiri apoiou o Bolsonaro no segundo turno, teve foto, etc. E depois o MBL rompeu com o Bolsonaro, se distanciou do Bolsonaro e até chegou a apoiar o impeachment do presidente. E hoje o MBL apoia a candidatura do Sérgio Moro, ou pelo menos as suas principais figuras apoiam. E é o caso do Kim, que fez lá a tal live em que o Sérgio Moro tentou explicar a sua relação com Álvares e Marçal. Sem conseguir. Bom, então já que agora o deputado é seu adversário, ele vai tentar tirar uma casquinha. E aí é curioso como as visões contrastantes e erradas. Havia um ponto de vista subjacente e errado nas posições de Monark e Kataguiri, mais ou menos assim: o comunismo é um totalitarismo, o nazismo também o comunismo matou muita gente, o nazismo também. No entanto, o comunismo seria legal, aquele comunismo, precisa ver do que você está falando, e o nazismo não. Aí, do ponto de vista do monarca, então, se um é porque o outro não, então que se legalize tudo. E no caso do Kataguiri, olha, é melhor que seja legal para a gente saber onde está o inimigo do que não. Obviamente eu não concordo com nada disso, eu já disse 500 vezes. O Bolsonaro resolveu embarcar nessa ideia. Só que de uma maneira um pouquinho diferente. Ele diz, não, nazismo tem que ser ilegal. É criminoso, tal. Meu governo que mais se aproximou dos judeus, de Israel, etc. Então tem que ser ilegal. É um crime. Mas ele se apropria daquela associação indevida, feita claramente pelo monarca, de maneira subentendida pelo Kataguiri, e aí diz, então o comunismo também tem que ser proibido. Um diz, liberam-se ambos. Ele diz, não, proíbam-se ambos. Como se fossem coisas iguais da mesma natureza. E aí ele esboça aqui um programinha, ele deixa ver no Twitter o que ele quer. E aí você vê aqui o militante autoritário. O Eduardo Bolsonaro tem uma proposta para tornar o comunismo ilegal no Brasil. A questão é saber o que é o comunismo. De novo,
Stalin, assassino em massa. Amigos meus discordam. Assassino em massa. Mao Tse-tung, assassino em massa. Pol Pot, assassino em massa. Esse, no caso, ninguém nem discorda. Os regimes comunistas, de maneira geral, autoritários. Sim, o regime cubano matou muita gente. No entanto, a tese comunista original, ela vem associada à ideia de genocídio, de morticínio, obviamente não, eu já disse, e é impossível provar isso, a não ser com má fé. A não ser aqueles que vivem lá nas profundezas das ideias do Olavo, profundezas mesmo, põe profundezas nisso, né? Para quem até o Jorge Soros é comunista. Tudo é comunista. O que não é, aquilo que não se resume ao pensamento deles é um pensamento comunista. Olavo até tinha a máxima de que o oposto do comunismo não é o capitalismo, mas o cristianismo. Então aí entra o vetor religioso. Enfim, uma maluquice sem fim, né? É quase impossível penetrar nesse pensamento se não for pela via da loucura mesmo, né? Do delírio. Mas o comunismo, em princípio, ele existe sem o morticínio. Absolutamente discutível, sim, isto é, dá para discutir, se seus pressupostos podem ser implementados sem violência. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas, insista-se, pode existir uma militância comunista que não traga consigo como valor imanente o morticínio. Não existe nazismo ou nazifascismo sem trazer consigo como valor imanente o antissemitismo. Então não são coisas, são duas coisas, a meu ver, detestáveis, mas são detestáveis de modos distintos. Associar nazismo a comunismo, se você falar, são dois totalitarismos do século XX, opostos e que se combinaram muitas vezes. Veja-se, por exemplo, o pacto entre a Alemanha e a União Soviética de não agressão, durante um tempo. Você tratar como dois totalitarismos, sim, aí está aqui a minha mestra Hannah Arendt. Aqui está a raiz do meu pensamento. Sim, são totalitarismos que muitas vezes são opostos, mas muitas vezes se combinaram. Mas não são a mesma coisa. Porque senão você faz escolhas que são obviamente erradas. E isso induz pensamento errado, como o pensamento dos dois. Sim, que está causando problema a eles. E há a sua versão bolsonariana, esta sim virulenta, porque agora, então, ele diz, bom, quero aproveitar e dizer não ao nazismo, vamos punir as pessoas e tal, e também vamos proibir o comunismo. Além de haver essa questão de raiz, que eu acabo de expor agora e acho que de maneira muito clara, há uma outra coisa. O que é que o Bolsonaro chama comunismo? Comunismo para Bolsonaro são seus adversários. Aí ele diz assim, então deveria ser proibido na cabeça dele o nazismo, presta atenção a isso aqui, olha só. E também aqueles que querem dividir as pessoas por raças, etnia. Olha que curioso. O nazismo, voglio bene, tinha como alvo o povo judeu, como alvo principal. Sim. Não só, mas como alvo principal nesta questão. Só que com isso, ele não está falando aqui
do antissemitismo. Ele está falando aqui, por exemplo, daqueles que lutam contra o racismo. Querem dividir o Brasil em raças. Como se toda luta identitária fosse necessariamente uma luta autoritária que quer nos dividir. E fosse criminosa. Aqueles que querem a violação das liberdades. O Bolsonaro chama vacinação de violação da liberdade. O Bolsonaro chama distanciamento social para conter a Covid de violação da liberdade. Ele chama o passaporte da vacina de violação da liberdade. Ele chega aqui a falar daqueles que querem dividir o país em classes. Bom, a luta sindical, ela parte do princípio, e que fez muito bem ao mundo, de que patrões e empregados são diferentes. E não são humanamente diferentes, não são diferentes na sua imanência, né? Mas na sociedade ocupam papéis distintos. E o sindicalismo fez muito bem ao capitalismo, obrigado. E durante um bom tempo, o avanço das lutas sindicais por intermédio da social-democracia foi o que conteve o comunismo na Europa e no mundo. Olha só, nem sempre foi com milico dando porrada. No caso da Europa, foi com a expansão da social-democracia e dos direitos sociais. O mundo vai bem além dessa chucrice, dessa estupidez. Quando se procura estudar, quando se procura se informar. Então o Bolsonaro está tentando aqui pegar uma carona, primeiro para atingir um adversário político, e para tentar se colocar como paladino contra os totalitarismos. Fica parecendo que Bolsonaro é partidário de Hannah Arendt. Fica parecendo que Bolsonaro é um leitor das teses antitotalitárias da Hannah Arendt. Não, mas ele não é. Os grupos nazistas proliferaram muito no Brasil nos últimos 3 anos. Eu vou fazer um Clubhouse sobre isso. Eles têm um herói no Brasil, Jair Bolsonaro, e é você. Você pode falar, eu não posso fazer nada como me escolhe como herói. Não, é que vocês atingem grupos, os mesmos grupos. Eles também não gostam dos movimentos contra o racismo, eles também não gostam das feministas, eles também não gostam do movimento LGBTQIA+. Eles também não gostam daqueles chamados comunistas, que você chama comunistas. Também são contra a vacina. Você recebeu a Beatrix von Storck aqui, deputada da Alternativa para a Alemanha, um partido coalhado de neonazistas. Você recebeu aqui 2 militantes anti-vacina, que pertencem a um partido anti-vacina na Alemanha, que promove manifestações junto com neonazistas. Eu ando com neonazistas, mas não tenho simpatias pelo neonazismo. Bom, então para de andar com eles. Os neonazistas aplaudem tudo que eu digo, mas eu não tenho nada a ver com eles. Bom, precisa ver porque eles aplaudem tudo que você diz. O fato de ter havido uma aproximação sua com o governo de Israel não o torna necessariamente uma referência no combate ao antissemitismo. E não é. E finalmente, lembro, para encerrar esse capítulo, né, que os judeus são os judeus. São iguais ao resto do mundo, sendo diferentes, como diz um amigo meu judeu. E há muitas formas, eu diria, de você metaforizar de forma sangrenta a questão judaica. Não entendi. Há muitos outros judeus no mundo que judeus não são. Os negros, os homossexuais, as mulheres, os deserdados,
de toda sorte, né? Os sem pátria. São judeus nesse sentido que eu estou dizendo, daquele que tem a marca da perseguição. E vou além da metáfora, vou para o mundo real. Essas comunidades vulneráveis são alvos desses grupos de extrema-direita. Né? E eu já disse aqui desde o primeiro dia, infelizmente, se o monarca tivesse defendido, sei lá, poderia ter aqui um partido que fosse white power ou coisa assim, que tanto faria, né? Se ele disse isso do nazismo, poderia ter dito white power. A reação teria sido menor. Tenho certeza. Eu não posso contar essa história porque não aconteceu, mas tenho certeza de que seria menor. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o poder de reação daqueles que seriam atingidos por um eventual partido assim é muito menor do que o poder de reação dos judeus aqui no Brasil. Felizmente para os judeus e infelizmente para os negros. Então é preciso ter muito cuidado quando a gente trata dessas coisas, né? Insisto, porque palavras têm consequências. Né? E não, Jair Bolsonaro não serve como exemplo de tolerância. Ao contrário. Né? Ele é capaz de exercitar a intolerância e o preconceito até quando chama um auxiliar gravando uma live. Com tanto pau de arara aqui, vocês não conseguem não sei o quê? Achando que isso é bonito. Né? Achando que é normal que você se refira a um grupo por uma pecha. Ah, é que eu estou brincando. Também me chamam de alemão. Aliás, não é, Bob Furuia, para arrematar esse comentário, né? Nunca ser chamado de alemão foi sinal de discriminação, né? Jamais. Ah, não mesmo, né? Especialmente agora que a gente está discutindo a questão nazista. Ah, então todo alemão está comprometido com o nazismo? Não. Todo alemão sabe o que se passou em seu país. E sabe de resto por que o nazismo deve ser proibido. Lá e em qualquer lugar.